A segunda temporada de Os Outros chegou ao fim e eu amei fazer essa cobertura aqui no canal, comentando sobre a série semanalmente. Os episódios saíam, né, nas quintas-feiras e eu trazia aqui a análise, comentando o que aconteceu nos episódios e tal, e conversando junto com vocês. É verdade que essa temporada foi um grande fiasco e desagradou muita gente, inclusive eu. E como eu venho dizendo nos meus últimos vídeos, vou continuar trazendo detalhes sobre a série, inclusive esse vídeo aqui, que é para falar sobre essa terceira temporada. E eu já posso adiantar que sim, gente, a terceira temporada vai acontecer, e vou contar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre série, tenho falado muito sobre Os Outros e também sobre a série Cidade de Deus. Vou deixar o link dessas playlists com os vídeos aqui na descrição. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Se você acompanha os meus vídeos falando de Os Outros, sabe, claro, que a segunda temporada não foi nada boa, não convenceu em nada e quase ninguém gostou. Enquanto a primeira temporada começou muito promissora e foi derrapando ali do meio para o final, essa segunda já foi um fiasco completo. Pelo menos ela teve uma consistência, né? Conseguiu ser ruim em toda a temporada. Eu falo isso rindo, mas na verdade é triste, né? Saber que uma produção com tanto potencial acabou indo por um caminho que não foi tão legal. Gente, eu preciso falar que esse vídeo aqui terão spoilers tanto da primeira quanto da segunda, tá? Mas enfim, eu acho que tudo começa com as escolhas que eles fizeram com relação aos personagens. O Vando, por exemplo, interpretado pelo Milian Cortaz, era um baita personagem. O ator é incrível e o personagem era realmente muito bom. E eles decidiram matar o Vando ali mais ou menos na metade, um pouco mais na metade, né, da primeira temporada, e foi uma perda muito grande para a história, porque a gente precisava, né, desse antagonista, desse vilão muito marcante e tudo mais, e eles simplesmente descartaram esse personagem. E eles também decidiram manter alguns outros personagens que são muito irritantes para a trama, que são o Marcinho e a Lohane, que são dois personagens, sério, que eu não consigo entender porque eles mantiveram esses personagens na história e tiraram o Vando. E aí, para essa segunda temporada, eles escolheram o Sérgio como grande vilão, que já tinha tomado esse posto de vilão no final da primeira temporada, e aqui ele é esse cara detestável, esse cara que vai fazer a vida de todo mundo um inferno. A Cibele, que era uma das principais personagens da primeira, aqui se torna uma mera coadjuvante, que boa parte do seu enredo é procurar pelo seu filho, e quando ela finalmente encontra, é aquela personagem de apoio. O Sérgio, que é o vilão, ele é um bom personagem, o Eduardo é um bom ator, mas em alguns momentos ele não convence. Já os novos personagens deixaram muito a desejar. O Luiz Lobianco, que foi escalado para o elenco, mal aparece e, sério, seu personagem é muito tosco. A personagem da Maria tem uma das histórias mais absurdas que eu já vi na televisão. E o Paulo e a Raquel até que tem momentos interessantes, mas não brilham muito. E caso você não tenha visto, a primeira temporada se passa em um condomínio de apartamentos e nessa segunda se passa em um condomínio de casas. E a relação entre vizinhos vai ser entre o Sérgio, que se muda para esse condomínio com a sua ex-esposa, a sua filha e o filho dela, que é o Juninho, e eles serão vizinhos justamente do Paulo e da Raquel, e é aí que começa toda essa treta. O Marcinho, que no final da primeira temporada termina como desaparecido e depois ele aparece, aqui ele decide ir morar com a sua namorada, barra mãe do seu filho, que é a Lohane, e tem um relacionamento muito bizarro com o Sérgio, que é o cara que estava tentando matar ele. E ele tem essa relação ali meio que de pai e filho completamente bizarra. Enquanto isso, mais da metade da temporada, a Cibele procurando por ele. O roteiro dessa temporada cometeu vários deslizes e com furos muito grotescos. E para compensar isso, eles tentaram uma direção mais ousada, com planos diferentões e uma fotografia muito marcante, mas nada disso convenceu. No fim, a temporada termina com escolhas muito ruins, como no caso do Marcinho fugir com a Cibele, roubando todo o dinheiro do Sérgio, deixando a Lohane e o seu filho para trás. A Lohane vai passar a criar o seu filho sozinha porque o Marcinho decidiu roubar todo o dinheiro que ela tinha, né, que seria dela, porque, enfim, foi o seu pai, e simplesmente fugiu com a Cibele. A Raquel, que estava grávida do Sérgio, decide assumir a culpa do assassinato dele, porque sim, eles acabam matando o personagem ali no final da temporada, e quem acaba matando foi justamente a Cibele, que foi essa personagem de apoio por toda a temporada. Aqui ela finalmente consegue se vingar, né,
de tudo que o Sérgio fez, mas quem vai pra cadeia é a Raquel, grávida ainda. Sério, isso não fez o menor sentido. O Paulo, que é o seu marido, decide esperar por ela quando ela sair para eles retomarem a vida deles. O seu Durval, a Maria e o restante dos personagens simplesmente não tiveram final. A gente não sabe como eles terminaram. E tudo isso termina com uma grande dúvida. Será que vai ter uma terceira temporada? Bom, a resposta para essa pergunta já foi dada muito antes da segunda temporada estrear. Eu confesso que não tinha ido atrás ainda para saber da confirmação dessa terceira temporada, mas para fazer esse vídeo fui atrás e achei. No começo desse ano, mais precisamente em abril, o criador da série, que é o Lucas Paraíso, ele deu uma entrevista ao festival Acontece, que se passa ali nos estúdios da Globo. Nessa entrevista, ele confirmou que a terceira temporada sim vai ser desenvolvida. Tudo isso antes mesmo da segunda temporada estrear lá no Globoplay. Na entrevista, ele diz o seguinte: vamos dar uma radicalizada e desbravar o mundo que acontece na rua. Fora do condomínio, do conflito apenas com o vizinho, com o mesmo propósito de falar sobre intolerância. O que será que acontece quando todo mundo acha que tem razão? Eu até havia dito que seria legal uma série antológica, com cada temporada contando uma história diferente. Isso seria bom porque até nas temporadas ruins, a gente poderia ficar mais tranquilo porque haveria uma próxima temporada e eles tinham a chance de contar uma história do zero e consertar o que já havia feito. Quando é uma temporada onde as histórias têm continuação, tem grandes chances daquelas histórias serem ruins, continuarem ruins, como por exemplo os arcos do Marcinho, Lohane e tudo mais, que eles vão arrastando aí nas temporadas. Eu acho que no caso de Os Outros, tem personagens que estão tão enraizados ali na trama que eles não estão conseguindo tirar. Eu acho que, sério, a história ficaria muito melhor sem o Marcinho e sem a Lohane. E também, sei lá, sem a mãe da Lohane, a Joana e alguns outros personagens que, sério, não faz falta nenhuma na trama. Deixa aqui nos comentários se você acha também e quais personagens vocês acham que poderia tirar da história. E o que me parece, gente, essas más escolhas ainda vão continuar nessa terceira temporada. Isso porque nessa mesma entrevista que o Lucas Paraíso deu, ele confirmou que os personagens Marcinho e Cibele vão retornar para a trama. A Cibele eu aceito de coração, porque eu acho que a Adriana Esteves é uma baita atriz, sério, muito, muito boa. A personagem dela é uma personagem muito legal, que eu gosto mesmo de ver ela em cena. Diferente do Marcinho, interpretado pelo Antônio Haddad, que assim, ele pode ser um ótimo ator, gente, não tenho nada contra ele, mas infelizmente esse personagem não convence. Eu acho que ele usa do exagero para suas atuações. O Marcinho, em vários momentos, ele precisa gritar, gesticular, o personagem faz escolhas péssimas, enfim, não gosto mesmo desse personagem. Mas isso também tem culpa da direção, que olha para todos esses exageros e acha que tá ok. E além da confirmação desses dois personagens, tudo indica que alguns personagens ainda vão retornar. Eu acredito muito que seja o Paulo e a Raquel, né? Porque eles tiveram um final ali que dá para trabalhar numa terceira temporada. A Raquel saindo da cadeia, com o filho, o Paulo esperando por ela. Será que o Paulo vai, de fato, esperar por ela do lado de fora? Enfim, a gente pode ver o reencontro disso. Não tem nenhuma história de vingança para eles, nenhuma coisa que eles deixaram tão pendentes assim. Mas pode ser interessante ver como que esse casal vai lidar ali, principalmente agora com um filho. E uma coisa que pode ser interessante, de repente pode salvar essa terceira temporada, é que agora eles vão sair do condomínio e vão explorar uma cidade. Pelo que o Lucas Paraíso falou, vai ser uma cidade fictícia e eles vão explorar vários cantos da cidade. Então a história não vai se passar quase toda dentro de um condomínio fechado, e sim em vários cantos da cidade. O Lucas Paraíso vai trabalhar no roteiro dessa terceira temporada nesse final de ano, né, nesse segundo semestre, e disse que até dezembro ele já finalizou. Já as gravações devem começar no começo de 2025, para o segundo semestre a temporada ser lançada exatamente como foi nesse ano. Será que alguns outros personagens vão voltar, tipo o seu Durval? Eu acho que não. A Maria eu também acho que não. Mas a Lohane pode voltar, afinal ela tá cuidando do Juninho, que é o filho do Marcinho. Como o Marcinho vai voltar pra trama, a gente pode ver o reencontro deles. Essa sim é uma personagem que pode tentar se vingar, mas também é uma personagem que eu não gosto muito, pra ser bem sincero. Eu confesso que eu não espero nada dessa terceira temporada, e indo sem expectativas, eu posso me surpreender. Eles têm, de fato, a chance de corrigir o que foi feito, afinal, novos personagens vão entrar pra história e eles podem trabalhar
melhor esses personagens. Fico me perguntando quais são esses novos atores que vão entrar pro elenco. Tem uma grande chance da Marjorie St. entrar pro elenco, ela que já trabalhou com o Lucas Paraíso na série Sob Pressão. Além dela, tem outros atores que estão em alta, que podem entrar, como o Marcos Palmeira, o Murilo Benício e vários outros. Eles conseguem trazer um elenco de peso para a história, porque mesmo não sendo tão boa essa segunda temporada, a série em si, Os Outros, chama muita atenção. Não é à toa que a terceira temporada já foi confirmada antes mesmo da segunda estrear. Eu torço muito para que a terceira seja boa, seja pelo menos no nível do que foi a primeira temporada, porque apesar dos deslizes da primeira temporada, eu acho que ela em si é uma temporada muito bacana. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso, se vocês estão com expectativas e se pretendem assistir a terceira temporada, que estreia em 2025, muito provavelmente. Enfim, vamos conversar aqui nos comentários. Quando tiver mais informações sobre a volta de Os Outros, eu trago vídeos aqui pro canal. É isso, deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!